Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Mas eu encorajo os irmãos a ficar com a Bíblia aberta, porque aqui eu quero encorajar você a ler a Bíblia, irmãos. Porque é nela que você vai encontrar as palavras de vida eterna. Ao contrário de muitos homens aí que quer esconder a Bíblia, né? Não estuda, não lê, porque se você fizer isso, né, você vai se afastar. Pelo contrário, é aqui que você vai encontrar a verdade de Deus. Então eu quero encorajar, fique com a sua Bíblia aberta. Vamos ler Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados irmãos, quando nós lemos a narrativa bíblica, nós vemos que o Evangelho de Jesus, a partir de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, quando você chega no livro de Atos, nós vemos a continuidade da obra de Deus na terra, que Jesus inicia trazendo ali a plenitude do reino dos céus. O reino de Deus agora está presente dentro de nós. O reino de Deus, que é a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo, agora está manifesto na terra. Deus agora separa um povo tanto de gentios, aqueles que não são judeus, aqueles que não são descendentes de Abraão, e Deus separa destes judeus e gentios, cria um só povo. Em Atos, no capítulo 2, a descida do Espírito Santo, nós vemos a inauguração da igreja. O Espírito Santo é derramado. Ali começa o trabalho da igreja de Jesus Cristo na face da terra. Eles foram cheios do Espírito Santo, e a igreja agora equipada pelo Espírito Santo, ela vai avançar. Se você ler o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, o versículo 18 a 20, Jesus disse: é-me dado toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. Por causa disso, vão, façam discípulos de todas as nações. Glória a Deus. Glória a Deus. Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a grande comissão de Jesus Cristo. Antes de Jesus partir para o céu, ele diz para os seus discípulos: vocês vão por todo mundo. Vocês vão pregar essa boa notícia, esse evangelho a toda criatura. Você não vai fazer acepção de pessoas. Se é preto, se é branco, se é italiano, se é brasileiro, você vai pregar esse evangelho. E façam eles, tornem essas pessoas que ouviram o evangelho discípulos. Alguém igual a Cristo, igual ao Mestre, que vai seguir os passos do Mestre. Façam discípulos de todas as nações. E aí vocês vão inserir eles dentro da igreja, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não para por aí, ensinando-os a guardar tudo que vos tem ordenado. E ele promete algo: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Até quando você não sente, ele está com você. Então, quando nós estamos cumprindo a grande comissão, Jesus promete a presença dele. Eu posso dizer a vocês, irmão, Jesus está aqui. Pelo Espírito Santo de Deus, pela palavra de Deus, nós sabemos que ele está aqui. A igreja ela vai avançando e o evangelho, irmãos, ele se expande, vai crescendo, e o evangelho chega à Itália. E a palavra de Deus chegou aqui em Quarto de Altino, província de Venezia. E daqui vai se espalhar. E aonde mais Deus abrir a porta, vai se espalhar a palavra de Deus. O evangelho chega à Itália. Igrejas foram sendo plantadas em diversas cidades. E não foi diferente de Roma. E nós estamos lendo aqui da carta do apóstolo Paulo aos Romanos.
Ele escreve inspirado pelo Espírito Santo. Ele não coloca a ideia dele, a mente dele. Tudo que ele escreve aqui foi soprado da boca de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve. E o que ele fala aqui, eu digo para vocês que é mais verdadeiro, é mais atual do que o jornal de amanhã. Bendito Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso aqui é para nós também. Esse é para os irmãos, para o povo de Deus aqui em Quarto de Altino. Deus está falando conosco também. Aleluia. Trazendo um pouco para vocês, irmãos, a razão por que Paulo ele escreve à igreja de Roma. Qual é a razão do apóstolo Paulo escrever aos irmãos que estavam em Roma? Primeiro, Paulo não é o fundador dessa igreja. Não foi ele que plantou a igreja aqui. Ele também não auxiliou plantar. Não foi ele o responsável por começar a igreja em Roma. Então por que ele escreve essa carta? Quando nós lemos, eu quero encorajar você, durante essa semana, pegue a sua Bíblia, comece a ler a partir de Romanos no capítulo 1. E vai lendo, finaliza até o final dessa epístola maravilhosa. Você vai ver como que você vai crescer espiritualmente. Eu quero encorajar você a fazer isso. Nós lemos que há um plano de Paulo. Paulo, quando escreve essa carta, ele está numa cidade de Éfeso. Se você abrir sua Bíblia, lê a carta aos Efésios, é a igreja em Éfeso, ele estava em Éfeso. Paulo então escreve uma carta e manda para os irmãos aqui na Itália, em Roma. Qual que é o plano de Paulo? Paulo, ele está em Éfeso, ele vai para Jerusalém, ele coletou ofertas de misericórdia para levar para os irmãos da Judéia. Se você ler Atos, livro de Atos, vai contar essa história também. Os irmãos estavam passando por uma fome terrível. Deus havia avisado que essa fome ia acontecer. A fome chegou e Deus levanta os irmãos lá de Éfeso para levantar ofertas de misericórdia que agora o apóstolo Paulo vai levar para a igreja em Jerusalém. Qual é o objetivo dele, irmãos? Paulo, ele tem o objetivo de sair de Éfeso, vai para Jerusalém, ele quer vir para Roma, porque o destino final dele é a Espanha. Ele fica de 15 a 18 anos, toda essa região do Mediterrâneo, pregando o evangelho e plantando igrejas. E agora ele reconhece que a obra de Deus tinha que avançar nos lugares aonde não tinha chegado. Eu creio que Deus está falando conosco aqui. Então ele reconhece que a obra de Deus tinha que avançar, o objetivo dele é ir para a Espanha. Qual que era a igreja mais perto que poderia dar um apoio para ele espiritual? Orar, enviar obreiros junto com ele e também um apoio financeiro. Porque, irmão, sem dinheiro também não se faz nada. Para estar aqui, isso aqui foi alugado. Tudo que você for fazer tem um custo. E Paulo precisava levantar também recursos financeiros para poder ir para a Espanha. Então o que ele faz? Ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve uma carta aos irmãos de Roma. Ele não é o pastor de Roma, ele não é o líder daquela igreja, não foi ele que plantou aquela igreja, mas ele precisa de ajuda para fazer o que Deus mandou ele fazer. Então ele escreve essa carta e o objetivo dele é explicar o quê? Primeiro ele quer expor a doutrina que ele prega, o evangelho. E ele dá o maior presente que a igreja de Cristo na terra poderia receber, irmãos, que é essa carta aos romanos, que expõe o evangelho da graça de Jesus Cristo. Algo que Deus colocou no coração dele. Eu vou para a Espanha, estou saindo de Éfeso, vou passar em Jerusalém, deixo as ofertas lá, pego o navio, vou para Roma, encontro com os irmãos lá, levanto as ofertas que eu preciso e vou embora para a Espanha. Esse era o plano de Paulo. Deus tinha outros planos, mas esse era o plano dele. E Deus permite então, direciona ele a escrever essa carta, que dá a nós, irmãos, o conteúdo do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Da verdadeira graça de Jesus Cristo, que não é nenhuma instituição humana, mas é o favor imerecido de Deus. Quando nós lemos essa carta, irmãos, Paulo ele escreve e ele vai enviar isso aos irmãos de Roma. Por que ele tem que escrever essa carta? Se ele está tentando levantar ajuda financeira e apoio espiritual para plantar igrejas na Espanha, ele precisa primeiro mostrar o que ele acredita. Porque a igreja de Roma, mesmo ele sendo um apóstolo de Jesus,
mesmo ele sendo um ministro do evangelho, não iria apoiá-lo se não soubesse que ele realmente prega o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. E é isso que acontece, ele escreve essa carta para mostrar a eles, irmãos, é isso que eu creio. Essa é a fé que foi dada uma vez aos santos. É o mesmo evangelho de Pedro, é o mesmo evangelho de Lucas, de João, é o evangelho de Paulo também, porque é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então ele escreve essa carta e ele pretende mostrar, e essa carta está repleta, irmãos, do evangelho da graça de Jesus Cristo. Como que nós podemos entender esse texto? Como que eu posso interpretar a carta do apóstolo Paulo aos Romanos? Nós temos que entender, irmãos, que a Bíblia, ela não tem um segredo que só alguns especiais têm condição de entender. A igreja romana, na Idade Média, ensinava isso. O povo não pode ler a Bíblia só estava em latim, a Bíblia não estava na linguagem do povo, ninguém conseguia entender nada. O povo era analfabeto, a Bíblia não estava traduzida. Como que o povo ia conhecer a vontade de Deus? Era somente através dos padres, dos ministros, daqueles que eram autorizados, os especiais. Deus chama ministros, eles têm o seu lugar na igreja de Cristo. Mas o principal propósito de um servo, de um homem de Deus que foi chamado no ministério, é ensinar a palavra de Deus, para que o povo conheça a verdade de Deus. Como que nós podemos interpretar? Nós lemos aqui o capítulo 5, nós vamos terminar de ler esse capítulo, vamos olhar versículo por versículo aqui. Como que eu posso interpretar isso? A Bíblia se interpreta pela própria Bíblia. Não há contradição nesse livro, irmãos. Foram 39 autores, em 1.600 anos. Você tem pescadores, você tem reis, você tem profetas, você tem sacerdotes, você tem inúmeros homens de alta sociedade, de classe baixa, de tudo quanto é história, ao longo de 1.600 anos. E todos eles só falam de uma coisa: Jesus Cristo, Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus Cristo, que é o Salvador desse mundo. Glória a Deus. Quando nós lemos, irmãos, você vai ver que o contexto, quando você lê um versículo, nunca lê um versículo isolado. As pessoas vão criando doutrinas, ensinos, com base em um versículo isolado, e impõem um jugo em cima das pessoas, que não é o jugo de Cristo. Sabe por quê? O jugo de Cristo, a Bíblia fala que ele é leve e suave. Mas homens que não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia, eles vão impor doutrinas, pegam um versículo isolado. E às vezes quando você lê o versículo subsequente, está falando o contrário do que ele explicou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A própria palavra de Deus, irmãos, ela ensina como nós devemos interpretá-la. Em um contexto, você vai ver que o diabo é apresentado como leão. Em outro contexto, o mesmo exemplo, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá. Nós temos que ler, respeitar a palavra de Deus como ela é, irmãos. Só para dar a vocês, essa mensagem vai estar disponível para vocês ouvirem novamente. E aí você pode anotar, faça anotações, pega, leia, medita. É isso que a Bíblia fala, que é meditar na palavra. Quem morou aqui na roça sabe que quando a vaca fica pastando, depois de um tempo ela senta e ela traz de volta e fica remoendo aquilo ali. É isso que a palavra de Deus fala sobre meditar. É trazer a memória de volta e meditar sobre aquilo ali. Faça isso depois. Glória a Deus. Em Romanos, no capítulo 1, se você ler o capítulo 1, o apóstolo Paulo vai se apresentar como apóstolo de Jesus Cristo, pela graça de Deus, não foi por mérito dele, mas porque Jesus chamou ele como apóstolo de Jesus. E aí ele já começa a expor o evangelho. O evangelho começa primeiro com o problema da humanidade. Nós temos um problema. Que problema é esse, irmãos? Nós somos pecadores. Estamos afastados de Deus. Nós nascemos no mundo de pecado. Somos inimigos de Deus. Então o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, ele vai falar sobre a condenação dos gentios. Daqueles que não são descendentes de Abraão. Todos estão condenados. Aí no capítulo 2, ele vai dizer: e vocês, judeus, acham que são especiais
porque são descendentes de Abraão, o próprio Jesus disse que das pedras ele poderia suscitar descendência de Abraão. Então ele fala, vocês também, judeus, não são especiais não, vocês também estão debaixo de condenação. E na verdade é pior, porque vocês receberam todo o Velho Testamento, os oráculos de Deus, e ainda rejeita Cristo. Se você for em Jerusalém agora, em Israel, a maioria dos judeus não quer saber de Jesus. E ele está dizendo que eles também estão debaixo de condenação. Aí você lê o capítulo 3 de Romanos. O capítulo 3 ele vai falar, tanto judeus e gentios, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todo mundo está debaixo de condenação. Capítulo 4, ele vai começar a mostrar agora como que Deus vira a página. Toda a humanidade estava debaixo de condenação. Agora Deus começa a transformar, mudar a situação. Em Cristo Jesus, Deus salva. Por Cristo Jesus, agora essa humanidade que estava perdida é resgatada pela graça de Deus. E ele vai mostrar 2 exemplos na Bíblia, do Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Ele vai falar sobre Abraão e vai falar sobre Davi. 2 homens que na Antiga Aliança foram justificados, ou seja, foram salvos pela fé. Você pode perguntar assim, mas, irmão Jonatas, como que eles foram salvos pela fé? Jesus não tinha vindo ainda. Eles acreditavam que o Messias viria. Eles acreditavam na promessa de Cristo. Quem está entendendo? Eles acreditavam na promessa de Cristo. Nós hoje cremos que Jesus já veio e ele voltará. Mas tanto na Antiga Aliança como agora, todos são salvos somente pela fé em Jesus. E ele vai mostrar em Romanos capítulo 4 que nenhum dos 2 foi justificado pelas obras. Porque ele fez isso, porque ele fez aquilo, porque ele ora de uma certa forma, porque ele faz aquilo, ele segue todas as regras. Não, ele vai mostrar não. Tanto Abraão como Davi, os 2 foram justificados pela fé em Cristo Jesus. O Messias ainda não tinha vindo, mas ele acreditava que o Messias viria. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, aí nós chegamos no capítulo 5. Nós vemos que o capítulo 5 mostra como Cristo, a Bíblia chama de nosso Senhor Jesus Cristo, de o segundo Adão. Muitos de vocês ouviram essa expressão. O que significa isso? O primeiro Adão, nosso pai, trouxe à existência a raça humana nesse mundo. Por que Cristo é chamado de o segundo Adão? Porque em Cristo agora nasce uma nova raça humana. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Uma nova raça humana, um novo homem, uma nova mulher nasce agora nesse planeta Terra. É alguém que foi salvo por Cristo Jesus e está em Cristo Jesus. É por isso que ele é chamado de o segundo Adão, irmãos. Porque ele traz à existência uma nova raça humana. Redimida, lavada por seu sangue, justificado pela fé somente em Cristo Jesus. Aí você vai para o capítulo 6, 7 e 8. Esses 3 capítulos vai mostrar como Deus opera a santificação naqueles que ele já justificou. Aqueles que ele salvou. Capítulo 6, 7 e 8. Vai mostrar como que Deus opera a santificação na vida do crente. No capítulo 6, ele fala da libertação do pecado. No capítulo 7, ele fala da libertação da lei mosaica, que impunha tradições e que em Cristo isso foi abolido. Em Romanos, no capítulo 8, ele vai mostrar como que é viver guiado pelo Espírito Santo. Muita gente acha que ser guiado pelo Espírito Santo é só falar em línguas, é só operar nos dons. Leia Romanos capítulo 8. Você vai entender o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Romanos capítulo 9. Do capítulo 9 até o capítulo 11. Eu sei que é muita coisa para os irmãos memorizar, por isso que a gente vai disponibilizar todo esse áudio para você ouvir novamente, para você estudar na sua casa, porque o que nós queremos aqui é que você cresça espiritualmente. Louvado seja Deus. Do capítulo 9 ao capítulo 11, mostra como Deus criou um novo povo
tanto de judeus e gentios, Deus cria agora um único povo, a igreja de Jesus Cristo, na face da terra, unido pela fé em Cristo. Romanos do capítulo 12 até o capítulo 14 fala sobre como nós vivemos a nossa vida no reino de Deus. O capítulo 12 fala que uma mudança tem que acontecer, que nós precisamos ser transformados. E ele fala que a transformação só acontece pela renovação da mente. É quando a nossa forma de pensar muda. Eu não vou pensar conforme uma instituição ou conforme a tradição dos meus pais, mas eu vou pensar como Deus pensa. O que Deus tem a falar acerca disso? A minha mente é renovada pela palavra de Deus. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Aí do capítulo 15, o capítulo 16, ele vai encerrar essa carta, ele vai dar saudações para alguns irmãos que ele já conhecia da igreja de Roma, e ele vai falar dos seus planos missionários. O plano dele de ir para a Espanha, de passar por Roma, depois de ir a Jerusalém. E no livro de Romanos, irmãos, nós vamos encontrar algumas definições importantes aqui. Tem muitas palavras que talvez você ouviu ao longo da sua vida com Deus e você não sabe o que significa. E se você perguntar, tem algo errado. Você não pode perguntar. Irmão, você pode perguntar, porque a vontade de Deus é que você cresça, é que você conheça, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Amém, Senhor. Eu quero falar de duas palavras aqui. Duas palavras importantes, que o livro de Romanos vai explicar o que significa. Primeira palavra é a palavra evangelho. O que é o evangelho? Abra comigo aí Romanos capítulo 1. Vamos ler. Romanos no capítulo 1, o versículo 16. Romanos no capítulo 1, versículo 16. O evangelho não é uma instituição humana. O evangelho não é uma filosofia. Diz a palavra de Deus, versículo 16 do capítulo 1 de Romanos: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. Porque nele, em Cristo, irmãos, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O que é o evangelho? Essa palavra, irmãos, no Novo Testamento, significa boa notícia. Eu venho trazer uma boa notícia a vocês aqui nessa tarde, meus irmãos. Que boa notícia é essa? É que, por causa do poder de Deus em Cristo Jesus, a salvação é dada pela graça de Deus, mediante a fé. Glória ao Senhor. O que é o evangelho? É a boa notícia que Deus reconcilia, perdoa pecadores e dá certeza de vida eterna. Essa que é a boa notícia. Esse é o evangelho de Jesus Cristo, que Deus enviou o seu Filho há 2000 anos atrás, morreu na cruz do Calvário para comprar a minha e a sua alma, para nos dar a certeza de redenção que esse mundo não tem, esperança de vida eterna que esse mundo não tem. Essa é a boa notícia. Deus está reconciliando pecadores consigo mesmo por Cristo Jesus. E aqueles que colocam fé nele, que creem em Jesus Cristo, são justificados. Glória ao Senhor. O que é o evangelho? É a boa notícia dos céus, que Deus quer reconciliar pecadores consigo mesmo pelo sacrifício do seu Filho Jesus. Santo Deus. E o que é a graça? Eu quero falar sobre a plenitude do evangelho da graça. O que é a graça? Romanos 3, versículo 33. Vira uma página, Romanos no capítulo 3, o versículo de número 24, perdão, irmãos. 24, 23 e 24. Vamos ler esses dois versículos. Diz a palavra de Deus, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Essa é a realidade de todo mundo.
sendo justificados gratuitamente. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra graça aqui, os irmãos sabem, a Bíblia não foi escrita em italiano. O Novo Testamento foi escrito em grego. E a palavra que ele está usando aqui, essa palavra graça no original, irmãos, você pode pegar e estudar, qualquer dicionário bíblico vai mostrar a mesma coisa. Essa palavra graça significa favor não merecido. É algo que Deus fez por você e você não merecia. Essa é a graça de Deus. É o favor imerecido de Deus. E ele fala aqui, pela redenção que há em Cristo Jesus. Você sabe o que era essa palavra redenção? Redimir? Era alguém que ia lá no mercado de escravo, comprava um escravo e falava, a partir de agora você está livre, pode viver a sua vida. Ele pagava, e foi isso que Jesus fez. Louvado seja Deus. Ele pagou um preço alto, irmãos, naquela cruz. Foi um preço de sangue para comprar as nossas almas do pecado e da condenação eterna. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Essa é a graça, irmãos, maravilhosa de Jesus Cristo. Essa é a graça maravilhosa. É o favor não merecido de Deus. É o favor imerecido de Deus. É quando alguém é um presente. A melhor forma de se entender a graça é um presente. É algo que você recebe e você não merece. Você não fez por merecer, você recebeu porque o outro que te deu é bom e que te dá. Irmãos, a graça de Deus é o favor imerecido de Deus, porque Ele é a fonte de toda luz, Ele é a fonte de toda bondade, Ele é a fonte de todo favor. É por isso que Ele nos deu o seu favor imerecido. Não é porque eu fiz algo, porque eu mereci, porque eu nasci num lar cristão. Não, não. Eu recebi do favor imerecido de Deus, porque Deus é bom, porque Deus é amor, porque Ele é a fonte de toda bondade. O que é o Evangelho? É a boa notícia dos céus. Que Deus quer reconciliar pecadores consigo mesmo pelo sacrifício do seu Filho Jesus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido de Deus. É um presente gratuito. É um estado de favor diante de Deus. Isso significa que Deus nos deu da sua graça, do seu favor imerecido. Você pode ter comunhão com Deus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Volte agora para Romanos capítulo 5. Glórias a Jesus. O versículo 1 até o versículo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência é a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Primeiro, irmãos, eu quero, desse versículo 1 até o versículo 5, o que nós encontramos aqui é o que Deus fez por nós. O que Deus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Ele diz que nós temos paz com Deus. Você sabe por que esse mundo não tem paz? Você sabe por que tem guerra para tudo quanto é lado e o povo está sofrendo aí na mão do império das trevas? Esse mundo não vai encontrar paz se não tiver paz com Deus. Porque somente em Cristo você pode receber a paz que excede a todo entendimento. Nós temos paz com Deus, diz o versículo 1, porque fomos justificados. O que significa essa palavra justificado? É alguém que era um criminoso, ele é levado diante do juiz,
O juiz não o inocenta, porque ele é culpado, ele é um criminoso. Mas ele é absolvido porque alguém foi lá e pagou a fiança. Ele não vai para a cadeia, para a condenação, para a perdição, porque alguém pagou um preço. E é isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. O que é ser justificado? Deus declarou eu e você, não pelos seus méritos, não pela tua bondade, não pelo teu dom, pela tua habilidade. Ele nos declarou justos diante dele por causa do que Jesus fez. Como que funciona isso, irmão Jonatas? O que é ser justificado? Na cruz do Calvário, Jesus levou o meu e o seu pecado nas costas dele. Cada uma das chibatadas que ele levou, todo o sangue que ele verteu naquela cruz, foi por causa do meu e do seu pecado. Mas toda a justiça de Cristo que estava nele, foi colocada sobre nós hoje. Isso é ser justificado pela fé. Cristo é o nosso perfeito substituto. Ele levou sobre si as nossas iniquidades, sobre o madeiro. Ele carregou sobre si também as nossas enfermidades. A ira de Deus foi derramada sobre ele. Ao invés de ser derramada sobre nós, foi derramada sobre Jesus Cristo. E agora a justiça de Cristo, não porque nós merecemos, mas porque Deus é bom, porque Deus é gracioso. Então, pela sua graça, pelo seu favor imerecido, ele pega a justiça de Cristo e coloca sobre nós. Isso significa que quando Deus olha para você, ele está olhando com os olhos de Jesus. Ele não enxerga mais você, mas você está coberto. É o que a Bíblia fala, que você foi lavado no sangue do Cordeiro. Quando Deus olha para você, ele vê o sangue do próprio Filho dele. E antes você era um inimigo, antes você estava desgarrado nesse mundo. Mas agora, diz a palavra de Deus, o versículo 1, tendo sido, pois, justificados, declarados justos pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus fez por nós, irmãos? Nós temos paz com Deus porque fomos justificados. Na corte celestial foi decretado a justiça de Cristo creditada na sua conta. Não na sua conta bancária, mas na sua conta espiritual com Deus. Hoje você tem favor com Deus, não porque você é uma pessoa boa, mas é por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele derramou o seu amor em nossos corações. Olha o que diz o versículo de número 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Houve um dia que você ouviu a palavra de Deus e Deus trocou o seu coração. A Bíblia fala que ele tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Um dia aconteceu um maior milagre da face da terra, é você se tornar uma nova criatura. É o que Jesus disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. No dia em que você reconheceu Jesus como Rei, como Senhor, como Salvador da sua vida, naquele dia você nasceu de novo. O maior milagre aconteceu. E o que aconteceu? O Espírito Santo foi dado a você. O Espírito Santo habita dentro de você. Louvado seja Deus. Todo aquele que nasceu de novo, irmãos, tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Aleluia. E aqueles que já são nascidos de novo, Deus também pode derramar o seu Espírito sobre eles, dando os dons do Espírito Santo. Glória a Deus. O que Jesus fez por nós, irmãos? Nós temos paz com Deus, porque fomos justificados. Nós entramos em um estado de favor, de graça. Olha o que diz o versículo 2. Pelo qual, veja, foi por causa de Cristo. Justificados pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé nele a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós estamos em um estado de favor com Deus. Nós temos essa bendita esperança
E o que é essa bendita esperança? É o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, irmãos, vem mais uma pergunta. Jesus fez tudo isso por mim. Por que ele fez isso? Por que eu, miserável pecador, que era um rebelde, inimigo de Deus, por que ele fez tudo isso por mim? A palavra de Deus vai responder. Do versículo 6 ao versículo 11. Glória a Deus. Por que ele fez isso por nós? Ele fez por amor. Diz o versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Jesus já tinha morrido por você antes de você nascer de novo. Antes de você se converter, meu irmão, ele já tinha dado o seu sangue na cruz do Calvário por você. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo. Um pai dá a vida pela filha, pelo filho. Isso acontece. Diz o versículo 7. Porque alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Um pai pode dar a vida pelo filho, a mãe dá a vida pela filha. Alguém pode até ousar morrer por um justo. Mas Deus prova o seu amor para conosco, no fato em que Jesus morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Glória a Deus. É aí que nós vemos o verdadeiro amor de Deus, que ultrapassa qualquer amor humano. Esse é o amor incondicional de Deus, o amor ágape de Deus. O fato que ele morreu por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira de Deus que está reservada para o diabo e seus anjos no inferno, a ira de Deus que um dia vai ser derramado nesse mundo no período da tribulação, essa ira de sofrimento que estava reservado para nós, a Bíblia fala que nós seremos livrados dela. Nós seremos salvos dessa ira. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais agora, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Essa é a garantia do crente. Que a garantia dele não está na instituição, não está na sua habilidade de seguir todas as regras, não. Está na habilidade de Cristo na cruz do Calvário, porque ele morreu por nós. Glória ao Senhor. Versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus. Tem gente que se gloria no seu dom, na sua capacidade, na sua habilidade. Mas ele diz aqui, nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual alcançamos a reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados. Por que ele fez isso? Por causa do seu amor. Diz a palavra de Deus que Deus prova o seu amor para conosco. Versículo 8. No fato em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E aí, irmãos, entra mais uma pergunta. Por que todo homem precisa dessa graça, desse favor imerecido de Deus, da salvação em Cristo Jesus? Por que todo homem precisa ser justificado pela fé em Cristo Jesus? Por que nós precisamos pregar esse evangelho a toda criatura? Porque ele nos mandou isso. Olha o que diz a partir do versículo 13. Versículo 12. Porquanto, como por um homem, entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem? Adão. Lá no início. Foi através dele que o pecado entrou no mundo. Continua o texto. E pelo pecado a morte. Assim também a morte passou para todos os homens,
Olha o que diz o texto. Por isso que todos pecaram. Nós vivemos numa sociedade individualista. As pessoas dizem assim, e o que eu tenho a ver com isso? Foi Adão que pecou lá no início. O que eu tenho a ver com isso? A Bíblia fala que nós estávamos em Adão. Ele era o pai de toda a humanidade. Se você estivesse lá, você tinha feito a mesma coisa. Nós estávamos em Adão. Ele era o pai, o responsável, o líder de toda a humanidade. Quando ele peca, o primeiro casal peca e depois nasce a raça humana a partir deles. Todos nós, irmãos, já nascemos o que a Bíblia chama de pecado original. É por isso que o homem, ele já nasce morto espiritualmente. Você olha para a criança assim, é a coisa mais linda, irmãos, é uma dádiva, um presente de Deus. Mas quando ele começa a falar, a primeira coisa que começa a falar é, esse aí é meu, é meu. Como que você explica isso? Nunca viu ninguém mentir, mas começa a mentir já com a idade bem pequena. Como que você explica isso, irmãos? É o pecado original. Nós já nascemos mortos espiritualmente. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Glória a Deus. É por isso que todos pecaram aqui. O versículo 12 vai explicar por que toda a humanidade está perdida. Porque Adão lá no início pecou. Então por que todo mundo precisa ouvir esse evangelho da graça de Deus? Porque o primeiro Adão lançou a humanidade no pecado. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a história não acaba aqui. Tem uma boa notícia de Deus. Olha o que diz o versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado. É por isso que o ser humano morre. Porque você morreu espiritualmente, você já nasceu morto espiritualmente, aí o teu corpo vai morrer. Mas aqueles que nasceram de novo, a Bíblia fala, o próprio Senhor Jesus disse, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Aleluia. Essa esperança de vida eterna, irmãos, que nós temos em Cristo. Mas veja que todo mundo já morria, como morre hoje. De Adão até Moisés, a morte reinava. E olha o que diz o versículo de número 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. Eu não fui lá, eu não comi da árvore. Até aqueles que não pecaram na semelhança de Adão, que não pecou igualzinho ele, mas todos pecaram. Ele já disse isso aqui no capítulo 3. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas olha o que diz o versículo de número 15, irmãos. Como Deus nos salvou em Cristo, é o que ele vai responder a partir do versículo 15 até o final desse capítulo. Como que Deus nos salvou? Diz o versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pelo favor de Deus, pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Como que Deus nos salvou? O que ele vai dizer no versículo 15 é que Deus não salva a humanidade pela lógica humana. Qual que é a lógica humana? A lógica humana é que você precisa ser uma boa pessoa. Você tem que melhorar. Toda falsa religião nesse mundo vai pregar a mesma coisa. Eu te provo isso. Elas ensinam salvação por obras. Você é uma pessoa boa, segue as regras e você vai merecer a vida eterna. Toda falsa religião ensina isso. Todas no mundo inteiro. Se você estudar todas as religiões, todas vão falar a mesma coisa. Agora, a fé em Cristo Jesus, a fé bíblica, irmãos, mostra que ninguém é capaz de ser bom o suficiente para merecer o céu. Só tinha um que mereceu, Jesus Cristo. E ele morre na cruz do Calvário para garantir o meu e o seu lugar na vida eterna. É por isso que ele diz no versículo 15, mas não é assim um dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito da salvação não operou, não veio a nós da mesma forma que veio a ofensa.
Não tem como você explicar pela lógica humana. Então a lógica humana é, para você viver eternamente, você tem que ser uma pessoa boa. Mas o dom gratuito é, Deus dá gratuitamente a salvação, se você crê em Jesus Cristo como o Salvador da tua vida. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 16. E não foi assim o dom aqui ele está se referindo à salvação, à justificação, como a ofensa. Por um só que pecou, veja, um pecou, todo mundo se tornou pecador. Estávamos em Adão. Diz o versículo 16, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas. Irmãos, quanto que nós já nos desgarramos da vontade de Deus. E quando nós olhamos para trás, nós só temos motivo para agradecer a graça e o favor de Deus. Como Ele nos resgatou. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E aí ele vai dizer no versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por este, muito mais. Veja, por causa do pecado de um, a morte reinou. A maldição reinou. O sofrimento reinou. Irmãos, há sofrimento nesse mundo aí fora? Muito sofrimento. O estrago do pecado você pode perceber em qualquer lugar. Você anda pelas ruas aqui, você vai perceber o estrago do pecado na vida das pessoas. E ele está dizendo aqui no versículo 17, foi pela ofensa de um só, a morte reinou e continua reinando nesse mundo. Mas ele diz, muito mais os que recebem a abundância do favor imerecido de Deus, a abundância da graça e o dom da justiça, o presente da justificação, reinarão em vida por um só. Louvado seja Deus, Jesus Cristo. Pois assim como por uma ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça. Um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Ele está dizendo, olha, o pecado lá no início trouxe condenação, pecado, morte, sofrimento para todo mundo. Foi um ato de Adão, trouxe todo esse estrago. E nós, irmãos infectados com esse vírus, todos nós seguimos o mesmo caminho. Mas ele está dizendo aqui, mas um só ato de justiça trouxe a graça para todos. Aleluia. Um só ato de justiça. Ele diz aqui, versículo de número 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim como pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não foi pela sua obediência que você foi resgatado. Ele não está dizendo aqui que a obediência nossa é que garante a nossa salvação. Não, irmãos. Foi a obediência de um só, Cristo Jesus. Que obediência foi essa? Na cruz do Calvário. Ele obedeceu até a morte de cruz. O plano do Pai de dar a vida, dar o seu sangue para comprar nossas almas. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu não sou salvo pela minha obediência. Eu sou salvo pela obediência de Cristo. Mas o que acontece depois que eu sou salvo, sou resgatado? Agora o meu coração foi transformado. Agora o Espírito Santo vive dentro de mim. E aí eu tenho a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus, para eu andar em obediência. E aí a obediência não é a causa da salvação, mas é o resultado de você ter sido salvo. Você foi salvo. E o Espírito de Deus te capacita a ser obediente à palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Não foi pela nossa obediência, irmãos, mas foi a obediência de Cristo. Foi a desobediência de um. Muitos foram feitos pecadores. Mas pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, além
para que a ofensa abundasse. Deus deu a lei lá no início, os 10 mandamentos, para mostrar que o homem tinha um problema. Para que servem os 10 mandamentos, irmãos? Para que serve toda a lei que foi dada? É para mostrar que o homem é pecador. É para mostrar, a lei ela é como um espelho. É para mostrar que tem algo errado. Quando você olha no espelho, você vê que a barba não está do jeito, você tem que, vai raspar, não vai raspar, arruma o cabelo de um jeito ou outro. Para isso que o espelho serve, mostrar que tem algo errado. Assim também foi a lei na antiga aliança. Para mostrar que eu e você precisamos de Jesus. Para mostrar para eu e você que precisamos de um Salvador. E este Salvador é o Senhor Jesus Cristo. É para isso que a lei veio, louvado seja Deus. Mas diz a Bíblia, irmãos, no versículo de número 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não foi pela lógica humana que Deus salvou os seus filhos. Foi a iniciativa de Deus de enviar o seu Filho na cruz do Calvário, morrer por nós. E nós recebemos a abundância da graça, o dom da justiça. E a Bíblia fala que nós estamos reinando em vida. Nós estamos unidos com Cristo. Um só com Cristo Jesus. Pelo mesmo Espírito. Louvado seja Deus. Recebemos da abundância do favor de Deus. E como então que Deus salva o pecador? Sabe tudo aquilo que Jesus fez na cruz? Tudo que ele fez lá, que ele morreu por mim e por você, o sangue que ele verteu? O Espírito Santo vem, um determinado dia, ele te chama. Ele abre os seus olhos para ver que Jesus Cristo é o Salvador. Para ver que ele é esse Deus bondoso, gracioso, que enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele abre os seus olhos e aí o Espírito Santo vai lá, troca o teu coração, tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, te dá uma nova natureza, abre os seus olhos, as escamas caem dos olhos, você consegue enxergar a luz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí agora, o que acontece? Toda aquela obediência de Cristo. Veja que ele diz aqui, foi a obediência de um só. Toda aquela obediência de Cristo agora, o Espírito Santo aplica em você, no teu coração, na tua vida. Como que Deus salva o pecador? Aplicando a obediência de Cristo no pecador. E é isso que é ser justificado. É ser justo diante de Deus. Foi pela obediência de Cristo, Jesus, a morte de cruz. Foi pela obediência de Cristo que a humanidade perdida, irmãos, ela experimentou do favor de Deus. Em Cristo Jesus. Tudo isso é pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. É um presente de Deus. Para concluir essa mensagem, irmãos, nós temos razões aqui, nesta tarde, para agradecer a Deus. Nós temos razões aqui para nos gloriar, como diz o texto. Mas não nos gloriar na nossa habilidade. Não, não. Irmãos, nós somos os menores aqui. Se temos algo é porque Deus superabundou da sua graça sobre nós. Não tem nada a ver com o nosso merecimento. Nós temos razões para nos gloriar. E para finalizar, eu quero falar só 2 versículos aqui. Olha o versículo 3 do capítulo 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Nós temos motivo para nos gloriar, por quê? Porque nós passamos por tribulações, e quando o apóstolo Paulo escreve essa palavra tribulação, não está falando daquela pessoa que é desobediente à palavra e vai tomando todas as decisões erradas e aí sofre as consequências. Não, irmãos. Ele está falando aqui de perseguição por causa do Evangelho.
A essa altura que a igreja de Roma estava sendo, os crentes, os salvos, estava sendo enviado para as arenas, irmãos, para ser comido dos leões, dos animais, queimados vivos, dilacerados, degladiados pelos gladiadores. Ele fala, nós nos gloriamos pelas perseguições, pelas tribulações, porque a perseguição, ela vai produzir algo, paciência. É uma virtude de Deus que está operando em nós, irmãos. Glória a Deus. Nós temos motivo para nos gloriar. Vocês aqui que passaram por perseguições, que têm sido perseguidos, eu quero encorajar vocês aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Eu quero encorajar vocês aqui, irmãos. Gloriem-se em Cristo. Glória a Deus, graças a Deus, que nós estamos passando por perseguição. Porque essa perseguição, ela está nos ensinando a ser paciente. Tudo que Deus vai fazer tem um tempo. E vamos ser pacientes com isso. Vamos aprender passo a passo. Vamos progredir aonde a gente não progrediu ainda. Vamos aprender o que ainda não aprendemos. Até o seu último dia de vida, irmãos, você tem muito das riquezas de Cristo para você desfrutar. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E o último versículo, versículo 11. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora, se você ainda não nasceu de novo, hoje você pode receber a graça de Deus mediante a fé. Se você ainda não creu em Jesus como Salvador da sua vida, se você ainda não tem certeza da salvação, se você hoje sai daqui e você não sabe se você morrer, se você tem a vida eterna ou não, se você crê em Jesus hoje você pode ter essa certeza. Você pode ter essa certeza, que essa certeza não é baseada na tua habilidade não é na tua capacidade não, é porque Jesus morreu por você. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz aqui, e não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Se Jesus ainda não é o teu Senhor, não é o teu Salvador, você precisa ser reconciliado com Deus. E eu digo a você, você pode ter hoje todos os seus pecados cancelados. Você pode ter todos os seus pecados perdoados. O ladrão na cruz, irmãos, não foi batizado. E Jesus disse para ele, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Glória a Deus. É pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. Não estou dizendo que o batismo não é importante, nada disso. Mas o que salva não é a água do batismo, não. É o sangue que verteu naquela cruz do Calvário que te lavou. Não foi a água do batismo que lavou teus pecados, não. Porque essa água, irmãos, com cloro, que eles colocam um monte de química, efeito ali, né, para ficar cristalina, para você conseguir beber, nada disso podia lavar todos os seus pecados, a inimizade que você tinha contra Deus. Mas foi o sangue do próprio Filho de Deus, na cruz do Calvário, vertido na cruz, que te reconciliou. Ele diz aqui, nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos a reconciliação.